Eu estou de volta ao programa, conversando com o Dr. Sérbio, ele é advogado e nós estamos falando sobre leis trabalhistas, estamos assim dando uma pincelada geral sobre essas leis do trabalho. Dr. Sérbio, existe muita diferença entre o trabalho, o trabalhador rural e o trabalhador, vamos dizer, urbano, doméstico? Existe uma diferença entre eles? Existe sim. A diferença é quanto o tipo de empregador. O empregador rural é um empregador que possui, por exemplo, uma fazenda ou um prédio rústico, ou seja, é uma terra, é uma propriedade, é um sítio, uma chácara existente na cidade, porém, ele utiliza para produzir algo relacionado à produção rural. Por exemplo, hortaliça. O empregado dele, melhor dizendo, será um empregado rural. Ponto. O empregado urbano tem os mesmos direitos do empregado rural. Então, a diferença é no empregador e não nos direitos. Os direitos são iguais. Agora, o senhor falou em relação a prédio rústico. Quando fala prédio rústico, a ideia que se dá é uma casa feia, uma casa... Mas não é isso, né? Não é bem isso, né? Não. O prédio rústico, a maioria dos autores entendem que é a atividade desenvolvida como se rural, né, o empregador fosse. Ou seja, voltando, é um prédio, é uma propriedade localizada num meio, pode ser até urbano, né, e nessa propriedade produz-se produtos, mercadorias relacionadas ao campo. Por exemplo, frango, naquelas cidades que são permitidos. Então, produz-se ali frango, produz-se galinha, vende-se. Se existirem empregados, serão considerados empregados rurais. Bom, isso significa dizer o seguinte, se eu tiver uma chácara dentro da cidade, aí eu contrato uma pessoa para fazer uma hortaliça para mim, já está caracterizado como emprego rural? Sim, desde que essa hortaliça seja vendida, se houver interesse econômico. Se for para consumo... Consumo próprio, não. Porque aí, podemos até interpretar como sendo um doméstico até. Entendi. Agora, tem um outro detalhe de empregada doméstica. Se eu contratar uma pessoa para trabalhar numa propriedade rural, na minha fazenda lá, por exemplo, só que ela vai lavar as minhas roupas, as roupas da família, ela vai fazer comida para a nossa família e ela vai limpar a casa da nossa família. Ela é caracterizada como empregada doméstica ou como uma trabalhadora rural? Se a propriedade for de pessoa física, se o empregador for pessoa física, ela é doméstica. Uma doméstica contratada por um empregador rural. Porém, se o empregador utilizar o serviço dela para fazer tudo isso para os outros empregados dele, neste caso, ela deixará de ser doméstica, ela será uma empregada rural no termo definido pela lei. Bom, então, só um aviso, isso é muito importante, porque eu conheço várias propriedades rurais, por exemplo, que a pessoa é contratada para o trabalho doméstico dentro daquela casa e, no entanto, ela faz trabalhos, vamos dizer, extras, aquilo ali, e isso pode dar problema para você que é o dono, que é o patrão, vamos dizer dessa maneira. E dá problema, né? Sim, porque ela sai da proteção da lei, do enquadramento da lei dos domésticos e passa a ter a proteção da lei do rural. Entendi. Bom, eu conversei com o Dr. Sérbio, ele vai passar a fazer parte do nosso quadro agora, e essa foi a primeira pincelada que nós demos, acho que foi excelente e deu para entender muita coisa. Dr. Sérbio, muito obrigado pela participação do senhor aqui e até a próxima semana. Ok? Ok, muito obrigado, eu agradeço e me coloco à disposição. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Sérbio, eu vou deixar o site dele. É www.serbiotavaresac.com.br. Manda uma pergunta para ele, que ele tenho certeza absoluta que ele vai responder. Muito obrigado. Okay. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase:
Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.